de não, rei delas. Vamos lá. Então, atendendo a solicitação da maioria do grupo, com base na solicitação feita pela dona Melissa, eu vou começar de trás para frente, tá bom? Vocês pediram, eu começo de trás para frente. Então eu vou começar fazendo para ele corrigir de trás para frente. Tá bom, pode fazer. Então vamos começar da 15. A 15 está na página 158. Certo? A 15 da página 158 fala assim: um motociclista do Globo da Morte passa pelo topo com velocidade de 36 km por hora. Certo? Vou aqui para baixo aqui, beleza. 36 km por hora. Sabendo que o raio do globo é 2 metros e que a massa do motociclista e sua moto é de 200 kg, determine o módulo da força normal exercida pelo topo do globo sobre a moto. Certo? Então é o seguinte, ó. Nós temos aqui um globo da morte. Certo? Meio torto, mas é esse o globo da morte que nós temos. Aqui em cima, ó, tem o nosso motoqueirinho aqui na nossa motinha. Claro, ele está de ponta cabeça, motinha aqui. E ele está lá fazendo as suas estripulias, certo? O exercício diz que a velocidade dele é de 36 km por hora. O raio do globo da morte é de 2 metros. A massa da moto com o nosso motociclista é de 200 quilos, né? A gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, que nós estamos na Terra, né? Beleza? E ele pede para você calcular a força normal exercida pelo topo do globo sobre a moto. Então, quer dizer, é a força de reação que o globo está fazendo na moto para que ela não saia voando para fora da moto, para fora do globo. Beleza? Tranquilo? Tá todo mundo aqui já? Ou falta muita gente? Eu não tô vendo a Bianca, que eu lembro que entrava sempre, não tô vendo. O que aconteceu? Bom, vamos continuar, né? Beleza, pessoal? Então ele pede para você calcular normal, que é a força de reação que o globo está fazendo na moto. Tranquilo? Então se a gente for parar para pensar, ó, nós temos aqui atuando uma força, a moto, né? Como ela está girando, está fazendo um movimento circular, ela tem aqui uma força no sentido para fora do globo, né? Que é a chamada força centrípeta. Certo? Como a moto está aqui sob a ação da gravidade, nós temos sobre ela uma força peso. Beleza? Espera só um minutinho, pessoal, que eu estou com a porta ali. Só um minuto. Pai, estou meio mal. Estou com os alunos ali. Você vai passar um pouquinho? Depois das 2. Beleza, pessoal? Ó, desculpa, eu tive que atender a porta. Nós temos uma força centrípeta que está indo para fora aqui por conta do movimento circular do motociclista e uma força peso que está indo para baixo aqui por conta da ação da gravidade, certo? Como ele está ficando aqui em cima, né? Ele vai circulando aqui e ele não desgruda do teto aqui do nosso globo. Nós já conseguimos deduzir que essa força centrípeta é maior que a força peso, porque se fosse menor ele ia cair, tá bom? Como é maior, nós temos uma força de reação aqui, no mesmo sentido da força peso, né, e contrária à força centrípeta,
que faz com que esse carinha não caia também e fique ali paradinho. Parado não, né? Cada instante que ele passa aqui, ele fica aqui. Essa parte, vocês entenderam? Deu para entender? Beleza. Então tá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular essa força centrípeta, tá? E para calcular essa força centrípeta, nós temos essa equaçãozinha aqui, onde massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R é igual à força centrípeta, tá? Isso daqui, ó, a nossa massa no sistema internacional é 200 kg, a nossa velocidade 36 km por hora não está concordando aí com a nossa aceleração e nem com o nosso raio. Então nós temos que passar para metros por segundo. 36 dividido por 3,6, né, dá 10 metros por segundo ao quadrado, dividido pelo raio do nosso globo da morte, que é de 2 metros. Beleza? Aqui, ó, 10 ao quadrado vai dar 100, vezes 200, 20.000, dividido por 2, 10.000 newtons. Ou mais conhecido nas bocas aí como 10 kN. Beleza? Então, a força centrípeta por conta do movimento circular que esse motociclista está fazendo é de 10 kN. Beleza? E ela aponta para fora aqui, ó. Tranquilo? Agora nós vamos calcular a força-peso. Não é massa vezes gravidade? A massa é 200, a gravidade é 10, então nós temos 2.000 newton ou 2 kN. Tranquilo? V é a gravidade? Não. V é a velocidade que o nosso motociclista está andando. A gravidade é uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, ó, pessoal, aqui, ó, eu já calculei a força centrípeta. Então, mas aqui, Riso, ó, essa velocidade aqui, para concordar com essa massa, ela tem que estar no sistema internacional. Então, ao invés de colocar 36 km por hora ali, eu coloquei 10 metros por segundo. Porque quilômetros por hora não concorda com metro aqui do raio e nem com quilo aqui, né? Porque não está no sistema internacional. No sistema internacional é metro, né? Metro e segundo, tá bom? Por isso que eu coloquei 10, tá, pessoal? Beleza? Então, ó, eu tenho isso daqui, ó. Ó, eu vou desenhar só o topo do globo da morte. Só o topo. O motoqueirinho aqui na sua motinha. Ele tá aqui, ó, de ponta cabeça, tá? Aí eu tenho uma força centrípeta aqui de 10 kN e uma força peso aqui de 2 kN. Beleza? Tá? Se a gente for analisar a força de reação que tá tendo aqui, a força resultante, tá? Força resultante que tá agindo aqui, a gente vai ter, ó, a força centrípeta apontando para cima de 10 kN, então ela é positiva, menos a força peso de 2 kN aqui que está apontando para baixo. Então a gente tem uma força resultante aqui de 8 kN. Beleza? Então nós temos uma força de 8 kN na direção vertical, sentido para cima, empurrando esse motociclista contra o globo da morte. Beleza? Como essa força está empurrando e o motociclista está aqui, ó, como ele está aqui, eu tenho que ter obrigatoriamente uma força de reação aqui, ó, que é a minha normal. A força de reação, pessoal, ela é aplicada no sentido contrário da força principal, tá? E essa força de reação, ela é o mesmo módulo da força que está sendo aplicada, 8 kN, mas em sentido contrário.
Como eu quero saber só o módulo, o que me interessa é falar que a normal que está sendo aplicada do teto aqui do globo da morte para o motociclista é de 8 kN. Deixa eu ver. Nessa última parte eu usei a fórmula força centrípeta normal peso mais N. Beleza, certinho, Letícia. É isso aí. Tá certo, tá? Mas eu só mostrei desse jeito para vocês entenderem o que é a normal. Porque a gente estava vendo a normal acontecendo desse jeito aqui, ó. Vocês lembram? Que tinha força-peso atuando sobre um bloco ou uma massa qualquer. E eu falava que o solo aplicava uma força na mesma direção em sentido contrário. E eu chamava ela de força normal. Agora eu só virei esse bloco aqui e coloquei no lugar do bloco um motociclista. Tá? E aí a força centrípeta é a que está contribuindo para que ele fique lá em cima, mas tem uma força de reação que mantém ele andando nas bordas do meu globo da morte. E essa força é a força normal. Tá certo? É porque se não tiver isso daí, ele vai sair voando, né? Tranquilo, pessoal? Tem como explicar de novo, que eu não entendi direito. Aonde que você se perdeu, Amanda ou Melisse? No começo. Eita. Não no começo. Esse começo aí. Quando vocês não entenderem, já peça para parar na hora, tá? Ó, qual o começo que você não entendeu? O começo ou quando eu comecei a calcular as forças? Calculou lá 10 kN e 2 kN. Aí depois, a partir disso... Você entendeu o cálculo aqui da força centrípeta e da força-peso? Entendi. Você entendeu por que eu estou calculando as duas forças? Porque tem que ter uma força, porque senão ele cai? Não, ó. Vamos lá. Eu vou voltar daqui, tá? Ó. Como ele está, o meu motociclista, ele está lá dentro do globo da morte. Você já viu o globo da morte, né? Você já foram no circo, já viu o globo da morte, provavelmente. Ou já viram na internet. Ou é muito velho para vocês? Não é muito velho, não, né? Não, né? Bom, ó, vou adotar como não sendo muito velho. Tá, no globo da morte, o motoqueiro fica lá, andando em círculo assim, lá, tal. Beleza? E aí ele consegue se manter aqui nas bordas do globo da morte, beleza? Não é velho, é clássico, né? E aí ele consegue se manter aqui, ó, por conta da aceleração da centrípeta, né? E da força que essa aceleração está gerando, que sempre aponta para fora aqui do globo. Beleza? Só que o que acontece? Ele tem uma massa, esse motociclista, ele está lá dentro do globo da morte, ele tem uma massa. Essa massa está sob a influência da gravidade aqui da Terra, então nós temos uma força-peso atuando sobre ele, não só a força centrípeta, tá? Então, como ele tem uma força-peso e uma força centrípeta, eu vou calcular as duas, beleza? A força centrípeta é dada por essa equação, e eu achei aqui, ó, massa vezes a velocidade, lembrando que ele deu velocidade em km por hora. Eu tenho que converter para metros por segundo para falar com todo mundo aqui, tá? Então eu calculo, olha, a força centrípeta, a massa dele é 200, a velocidade é 10 metros por segundo, dividido por 2, que é o raio, certo? Isso daqui dá 10 mil newtons ou 10 kilonewtons. Tranquilo? A força-peso, pessoal, a gente já sabe que é a massa vezes a gravidade. Se a massa dele é de 200 quilos vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, então nós temos que a força-peso atuando sobre o motociclista é de 2.000 newtons ou 2 kilonewtons. Tranquilo? Até aí, Amanda ou a Melisse, tá beleza? Tá, até aí. Eu entendi de novo. Beleza. Então tá. Aí, ó, eu desenhei aqui as duas forças que estão atuando sobre esse motociclista, certo? Eu tenho uma força centrípeta que está apontando para cima aqui, que ela vale 10 kN. E eu tenho uma força-peso que está
atuando também sobre ele, que vale 2 kN, certo? Então convém que eu calcule a força resultante que está acontecendo aqui, tá? A força resultante, então, é de 10 kN, que é o que está apontando para cima, menos 2 kN, que é o que está apontando para baixo. Isso dá 8 kN. Pela teoria, a gente sabe que essa força de 8 kN, como ele está andando sobre uma superfície aqui, é óbvio que essa superfície vai gerar uma força de reação que faz com que ele não saia voando aqui. Tá? Essa força de reação é a chamada força normal. Tá certo? Essa força normal, ela tem mesmo módulo de 8 kN, mesma direção que está na vertical, mas o sentido contrário dessa força principal. Então eu posso falar que a força normal é de 8 kN. Tá certo? Mas também eu posso fazer que nem a Letícia falou ali, ó. A força centrípeta igual a força peso mais a normal. Só que o problema, Letícia, dessa equação aí, que o que acontece? Que te dá a entender, né? Te dá a entender que a força centrípeta é a soma das duas aí. Só que se você fizer análise vetorial, você vai ver que vai dar um valor negativo. Porque a força-peso é negativa e a normal nesse caso aqui, tá? Ela também é negativa. Então vai dar um na verdade vai dar um menos 10 aí, né? Tá certo? E aí não é um menos 10, você só vai estar errando em sinal, tá? Mas se você pegar um módulo dele, você vai ver que a força centrípeta é 10, tá bom? Mas eu costumo ir pela teoria. Se eu sei que a normal é uma força de reação, eu já sei que ela é a resultante dessas duas forças aqui, só que em sentido contrário. Se eu fosse fazer análise vetorial, pessoal, eu saberia que essa força é negativa. Porque no plano cartesiano lá, o mais y está para cima e o menos y está para baixo. Tranquilo? Amanda ou Amelice, entenderam aí? Deu para captar? Entendi. Certeza? Obrigado. Não se perdeu em nenhum lugar aí? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Acho que não. Então vamos para a próxima. Beleza. Beleza, vamos lá. A próxima, que seria a anterior, que é próxima, é a 13. 13, né? Ela também está na página 158. Certo? Está na página 158. E fala assim, ó. Um bloco representado na figura abaixo tem massa de 2 kg e gira sobre um plano horizontal sem atrito, descrevendo uma circunferência de 0,8 metros de raio. Ele está mostrando aí o desenho, pessoal, de lado. Eu vou mostrar ele por cima, ó. Eu vou fazer uma vista superior dele aqui. O bloco está aqui amarradinho no centro da minha circunferência, girando, né? Ele está girando aqui assim, certo? Ele tem massa de 2 kg, tá? O raio aí é de 0,8 metros. E a força máxima que esse fio aí que está segurando essa caixa aguenta é de 10 Newton. Tranquilo? Até aí tudo bem? Então só estamos montando aí, né? Bom, ele pede, pessoal, para vocês calcularem a máxima velocidade com que esse bloco pode girar, para não arrebentar esse fio aqui. Tá certo? Beleza? Bom, é claro que ele não está falando de velocidade angular aqui, ele está falando de velocidade escalar, que é aquela velocidade que ela é tangencial ao movimento. Tá? Então, se porventura esse bloco aqui está girando, né? Se porventura essa corda estourar, bem aqui,
que vai acontecer com o bloco? Daqui, ó, ele não vai continuar girando. Ele vai sair pela tangente. Tranquilo? Nessa parte da teoria, vocês entenderam? Deu para pegar o conceito aí? Beleza. Então, pessoal, se eu quero calcular essa velocidade escalar, e eu tenho uma força, uma massa e um raio, eu posso usar a equação da força centrípeta. Porque isso nada mais é do que uma força centrípeta, tá? Isso daqui está puxando, está sendo tracionado para fora por conta do bloco. Então a força centrípeta aqui, ó, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se eu quero isolar esse cara aqui, ó, eu vou passar a massa que está aqui multiplicando para baixo dividindo. E esse raio que está aqui dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Isso aqui vai ficar assim, ó. Ah, e claro, né? Essa raiz quadrada que está aqui, desculpa, essa potência de 2 está aqui, eu vou passar por outro lado como raiz quadrada. Então vai ficar assim, ó. Força vezes raio dividido pela massa, raiz de tudo isso. Isso daqui é a velocidade. Tranquilo? Eu isolei de outro jeito. Como que você isolou? Primeiro eu substituí cada valor onde que era. Aí tava o 2 vezes v ao quadrado. Não, tava 10 igual a 2 vezes v ao quadrado sobre 0,8. Aí eu passei o 0,8 pro outro lado, vezes o 10. Aí ficou 8 igual a 2 vezes v ao quadrado. Beleza. Aí eu passei o 2 pro outro lado. Aí ficou o v igual a 8 sobre 2. Aí ficou assim, ó. Raiz, eu vou substituir aqui. 10 vezes 0,8 dividido por 2. Foi isso? Não coloquei na raiz. Ué, mas tem que ter a raiz, porque você tinha uma potência de 2 aqui acompanhando a velocidade, né? Se você passa para o outro lado, né? Essa potência vai virar uma raiz. Não vai? Mas não tudo na raiz. Mas não tudo na raiz. Tudo vai ficar na raiz. Aí depois eu mandei, aí depois não sei se tem como ver. Depois tem como ver lá no PDF, né? Depois eu vejo lá, tá? Quanto deu o teu resultado? Obrigada. Deu mais e menos 2, aí o negativo eu não contei e deixei só o 2. Por que mais ou menos 2? Não mais ou menos, o 2. Porque a raiz tem sai o valor positivo e o valor negativo da raiz, né? Não, sai não. Sim, sai. Lógico que sai. Não sai não. Não, sai. Tem o v quadrado, né? Aí eu divido por 2 deu 4. Aí ficou v ao quadrado igual a 4. Aí fica o 4 na raiz. Aí quando é raiz de alguma coisa exata, tem a raiz negativa e a raiz positiva. Aí eu tirei a raiz negativa, o resultado negativo e deixei só o resultado positivo. Não, você está confundindo com equações de segundo grau. Mas qual que é o resultado que tem que dar? Ó, olha lá, ó, eu isolei, certo? Ó, isolei o meu V. Vamos fazer do jeito que vocês estão acostumados, então. Eu gosto de trabalhar primeiro com as letras e depois substituir, tá? Então, ó, eu vou fazer do jeito que vocês estão acostumados. A equação é essa daqui. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, beleza? Eu vou substituir, ó. A força, ele já falou que é 10. Tranquilo? A massa, é 2 quilos. A velocidade é o que a gente calcular e ela está ao quadrado. Certo? E o raio é de 0,8. Tranquilo? Ó, o 0,8 está aqui dividindo, eu vou passar para lá multiplicando, tá? Então vai ficar 10 vezes 0,8. Isso daqui é igual a 2v quadrado, beleza? 10 vezes 0,8 vai dar 8, não vai? Vai. 8. Esse 2 não está aqui multiplicando o v quadrado? Eu não posso passar ele para lá dividindo? Passa.
8 dividido por 2 é igual a V quadrado. Tranquilo? Isso daqui vai dar 4. Não é? É, deu igualzinho que eu fiz aí, só que ao contrário, né? Não, Isso. tá igual. Você fez V quadrado igual a 4. Tranquilo? Uhum. Foi isso que... Até aí. Vocês devem ter chegado nisso, a maioria aí, né? Tá. Agora, esse quadrado aqui, ó, não é porque tá ao quadrado que você precisa... Você deve ter resolvido a equação de segundo grau ou se confundido com a equação de segundo grau. Mas se a gente tem uma potência desse lado da igualdade e quer eliminar ela, a gente passa a potência para o outro lado como raiz. Então vai ficar velocidade igual a raiz quadrada. A gente não coloca um 2 aqui porque sempre é raiz quadrada, tá? A maioria das vezes. Raiz quadrada de 4. É isso daqui que é. E aí a velocidade raiz quadrada de 4 é 2. Como nós estamos falando de velocidade, 2 metros por segundo. Foi isso que você achou? Pelo menos deu o mesmo resultado, não sei. É, mas não dá... Não tem parte negativa e parte positiva não, tá? Não... Professor, eu acho que entendi o que a Melis quis dizer. Eu acho que ela quis dizer assim, quando, tipo, o menos 2, se você fazer menos 2 vezes menos 2, dá 4. E se você fazer 2 positivo vezes 2 positivo, também dá 4. Então ela pensou assim, né? Que vai ser o 2 positivo. Entendi, Amelis. Entendi. Muito obrigado, Amanda. Você explicou muito bem para o seu professor. Entendi seu raciocínio. Nada. Eu entendi seu raciocínio, Amelis. Você está correta. Mas, quando a gente coloca o resultado de uma raiz, ele vai ser sempre positivo. Não importa muito para a gente se foi negativo, na potência, né? Se foi negativo ou positivo, porque no final sempre vai dar positivo quando é raiz quadrada. Você entendeu? Quando é expoente par aqui, sempre vai dar número positivo. Tá bom? O monitor de física me ajudou, ele falou para usar outra forma, só que aí deu negativo. Só que ele falou que o módulo é sempre negativo. Nope. Gustavo, se concentra no exercício. Aí depois a gente vai ver a prova. Eu tô falando menos 2 vezes menos 2. Eu entendi, Amanda. Beleza. Ana Luísa, o módulo é sempre positivo. Certíssimo. Porque o módulo não tem... Quando a gente fala de vetor, a gente dá o sentido dele, né? E aí o sentido é positivo ou negativo. Mas quando a gente fala só do módulo dele, é só o tamanho. Então não tem positivo ou negativo, tá? Beleza? Por isso que vai aparecer positivo aqui também. Se fosse negativo, nada contra o negativo, tá? Só que só quer dizer que a nossa velocidade está ao contrário. Só isso, tá? Se eu colocar um menos 2 aqui, beleza, não vai mudar nada nos meus resultados. Mas eu só estou falando que o meu vetor velocidade, ele é no sentido contrário. Beleza? Tranquilo? Mas o monitor está certo, é isso mesmo, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida nessa daqui, na 13? Podemos passar para a anterior, que é a próxima? De nada, Ana. Podemos passar? Beleza. Então vamos para a 8, que é a anterior, mas é a próxima. E ela está na página 8, está na página 153. Tranquilo? Ó, um disco de 20 centímetros de raio, então um discão, ele tem 20 centímetros de raio, gira com frequência de 5 Hz. Determine o módulo da aceleração centrípeta de um ponto situado na periferia do disco. Então, qualquer ponto aqui, né, na periferia do disco.
ele quer a aceleração centrípeta, que é aquela aceleração, se vocês lembrarem da teoria, que sempre vai apontar para o centro do disco, tá? Pode falar quem abriu o áudio aí. Abriu por engano. Beleza, pessoal? Então ele quer que você encontre a aceleração centrípeta, tá? E a aceleração centrípeta, se vocês lembrarem, ela é dada por ômega ao quadrado vezes o raio, tá? Nesse caso, pessoal, a gente não tem o ômega ainda, né? A gente tem que calcular ele. E para calcular o ômega, eu posso calcular por 2π vezes a frequência ou 2π dividido pelo período. Tranquilo? Essa coisa de frequência e período, vocês entenderam? Tá tudo claro sobre isso? O que é frequência e o que é período? Beleza. Não entendeu, Riso? Então eu vou fazer um adendo aqui e vou explicar o que é frequência e período, tá? Frequência, pessoal. Quando eu colocar frequência. A gente fala assim, né? Gosto de usar esse exemplo. A frequência de vocês na escola não quer dizer quantas vezes vocês foram no ano para aula. A minha frequência foi de 100 vezes no ano. Beleza? Então a frequência tem a ver com um evento em um determinado espaço de tempo. Beleza? E dentro da frequência aqui, a gente pode ter, por exemplo, rotações por minuto, que é o RPM, que a gente vê muito em motor, né? Rotações por minuto. Os hertz, que nada mais são do que um número de eventos em um segundo, certo? O hertz recebeu esse nominho bonito aqui, né? Mas nada mais é do que o número de eventos que acontecem em um determinado segundo, tá? Agora, o período T, o período, pessoal, nada mais é do que o tempo que demora para um único evento acontecer. Então, é o tempo sobre um evento. Aqui eu estava falando de diversos eventos em um intervalo de tempo. Aqui eu estou falando o contrário. O tempo em que um único evento acontece. Tá certo? A sua frequência é de 100 aulas no ano. Só que cada aula é um dia. Beleza? Então aqui, isso daqui, como o evento é adimensional, né, é 1, então o período vai ser sempre em segundos. Beleza? Então a gente consegue ver aqui, que a frequência é igual ao inverso do tempo, assim como o inverso do período, tá? Assim como o período é o inverso da frequência. Beleza? Tranquilo? Aqui ficou alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma duvidazinha de frequência e período? Beleza. Mais alguém? Então, beleza. Então, voltemos ao nosso exercício. Então, tá. Eu tenho um raio de 20 centímetros. 20 centímetros não está no sistema internacional. No sistema internacional, esse raio aqui vai ser 0,2 metros. Né? E eu tenho que calcular, então, primeiro, a velocidade angular para depois calcular a aceleração centrípeta. Certo? Velocidade angular aqui, então, pessoal, ficou 2π vezes 5. Isso daqui, se vocês fizerem as continhas,
adotando π igual a 3,14, vocês vão chegar a um resultado de 31,4 radianos por segundo. Beleza? Tranquilo? A aceleração, então, é esse ômega ao quadrado vezes o raio. Então vai dar 31,4 ao quadrado vezes o raio, que é 0,2. Isso daqui vocês vão achar um valor de 197,19 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? No livro, se vocês olharem a resposta lá, ele deu umas arredondadas em várias coisas aí, e ele achou o valor de 190 metros por segundo ao quadrado. Arredondou, tá? Mas é 197, tá? Ele só usou os critérios de arredondamento louco dele lá. Tranquilo? Como eu sei qual forma... Tudo bem, Nicole, vai lá. Depois, não esquece da prova, hein? Depois da aula tem prova. Como eu sei qual fórmula eu tenho que usar? Então, Ana Luísa, é assim, ó. O exercício sempre vai pedir alguma coisa, certo? Ele pediu a aceleração. Velocidade angular no MCU. Ah, você usou essa daqui, né? Velocidade igual a 2πr dividido por T ou 2πrf, né? Você usou isso daqui, né? Foi, né? Então, na verdade, quando você fala assim, ó, você tem que ver o exercício, né? Olha o exercício, ó. O exercício 8, ele pede para você determinar o módulo da aceleração centrípeta. Quando você vai lá na página... Ó, na página 152, você vai ver lá que tem duas equações, né, para aceleração centrípeta. Tem a equação que é a velocidade angular ao quadrado vezes o r, e tem a equação que é a velocidade escalar ao quadrado dividido por r. Você pode usar qualquer uma das duas, você vai chegar na aceleração centrípeta, certo? Só que para você calcular a velocidade escalar, a equação eu acho mais cheia de teretetê. É mais fácil você errar. Agora, a da velocidade angular é muito facinha, né? Ó, é fácil de decorar. Então, eu usei, se você usou a outra, não tem problema, você deve ter chegado no mesmo resultado. Mas eu usei a equação de aceleração centrípeta com base na velocidade angular. E aí eu calculei a velocidade angular, tá? Foi isso que eu fiz, só isso. Mas o resultado tem que dar o mesmo. Tá certo? Tudo bem? Tem que dar o mesmo, tá? São só dois caminhos para o mesmo problema. Tá certo? É que como existe relação entre velocidade angular e velocidade escalar no movimento no MCU, então você tem duas tratativas de equação. Eu uso a mais fácil de decorar, que é essa daqui. Eu acho essa daqui muito mais fácil de decorar, ó, esse conjunto de equações, do que a da velocidade. Que também não é nada difícil, né? Que é 2πrf. Você só põe um R aqui no meio, tá? Mas fica a seu critério, tá bom? Chegando no mesmo resultado, não tem problema. De nada. Pessoal, alguém teve alguma dúvida dessa daqui? Podemos passar para a próxima? Podemos? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos para 4. 4. A 4, pessoal, ele diz assim, ó. Uma polia de 10 centímetros de raio. Então, 10 centímetros de raio. Já vamos converter aqui, ó, para o sistema internacional. Opa, para cima. No sistema internacional, esse raio aqui,
ele vai ser igual a 0,1 metro, né? Vocês concordam comigo? Beleza? Ele gira com uma frequência de... A frequência aqui ó, é de 1800 RPM. Que quer dizer rotações por minuto. Beleza? Ele pede para você determinar a frequência da polia em Hertz e o seu período em segundos. Tranquilo? Pessoal, se nós temos 1800 rotações por minuto e dentro de um minuto nós temos 60 segundos, para eu converter isso daqui para Hertz, eu só preciso dividir por 60. Então a minha frequência em Hertz é 1800 dividido por 60, que vai dar 30 Hz. Vocês entenderam? Aqui tá tranquilo? Beleza. Beleza. Bom, então nós já achamos a frequência. Uma parte da letra A a gente já sabe. A frequência é 30 Hz. Agora, o período, vocês lembram que eu falei que o período é o inverso da frequência? O período é o tempo que a polia leva para dar uma volta. Então, o período é igual a 1 sobre 30, que vai dar 0,033 segundos. Ou, para quem lembrou aí, 33 milissegundos. Beleza? B. Ele pede a velocidade angular. Tá? Eu posso usar 2π dividido por t ou 2πf. Eu acho melhor 2πf porque é mais inteiro, né? Então eu vou colocar ali, ó, adotando π como 3,14, eu tenho a frequência 30. Deixa eu ver aqui quanto vai dar. 2 vezes 3 vezes 30. 188,4 radiano por segundo. Se você usou isso daqui, vai dar algo em torno de 190,3 radianos por segundo. Se você for por esse caminho, né, colocando 0,033. Essa diferença é por causa do arredondamento que a gente dá aqui, tá, pessoal? Porque esse 3 aqui ele continua com uma dízima periódica. E aí, como eu só usei 3 casas depois da vírgula, ele dá uma diferencinha no valor, tá bom? Então, mas o resultado aqui está entre 188,4 e 190. Beleza? Da B. A C, ele pede o módulo da velocidade de um ponto da periferia da polia. Tá? Ele pede essa velocidade aqui, ó, aqui. Essa que sai pela tangente. E essa que sai pela tangente é a nossa velocidade escalar, que a gente pode calcular por 2πf vezes o raio vezes a frequência, ou 2πr dividido pelo período. A B, e eu sou muito burro. Não é não. Ninguém é burro. Vocês têm uma mania de falar de burro, ninguém é burro. Beleza? Ó, então vamos usar de cima que é mais fácil, ó. 2π vezes o raio, que é 0,2, vezes 30, que é a frequência. Isso daqui vai dar perto dos 18,84 metros por segundo. Certo? Beleza isso daqui, pessoal?
Beleza. Então vamos agora para a 2. Pera, Sofia. O que aconteceu, meu Deus? Ai, meu Deus. Sofia acabou com o meu esquema. Sofia, eu amassei já. Ai, essa Sofia, viu? Essa Sofia. Tá dando pra enxergar? Você foi muito rápido. Só a C. Tá bom. A C, Sofia, ele pede para você calcular a velocidade na periferia da minha polia ali. Certo? Na periferia vai ser uma velocidade que vai sair pela tangente assim. Você concorda comigo? Essa velocidade nada mais é do que a velocidade escalar. E a velocidade escalar é dada por essa equação aqui, ó. 2πr vezes f ou 2πr dividido pelo período. Tá? As duas são iguais. Porque como frequência é 1 sobre t, então o t vai acabar vindo aqui para baixo. Normal, tá? E aí eu só fiz a continha, ó. 2 vezes π, que é 3,14, vezes 0,2 vezes 30, vai dar 18,84 metros por segundo. Então essa velocidade aqui, ó, na periferia da minha polia, é de 18,84 metros por segundo. Tranquilo? Foi isso que você não entendeu? E agora? Entrou aí na cabecinha? Deu certo? Eu acho que deu. Que ela deu uma sumida. Acho que deu certo. Então, beleza. Tá tudo certo. Tá bom. Então, podemos passar para a próxima, que é a última. Que é a 2. A 2. Ó. O raio do pneu de um automóvel é 30 centímetros. Pneu pequeno aí. 30 centímetros, certo? Ou 0,3 metros. Beleza? Essa é a 2, está na página 148. Tá? Ele pergunta assim, ó, qual a velocidade angular, que é o ômega, desse pneu quando o automóvel está com velocidade de 72 km por hora. Certo? 72 km por hora, ou dividido por 3,6 aqui, vai dar 20 metros por segundo, né? Para a gente passar tudo para o sistema internacional, porque a gente tem metro aqui, né? Tá? Beleza, pessoal? Bom, tem dois jeitos de resolver isso daí, tá? Eu gosto de explicar melhor, então eu vou resolver primeiro do jeito mais chato, tá? Ó, esse pneu aqui, pessoal, ele tá... Vocês concordam comigo, ó? Vamos tomar aqui como um ponto inicial. Ele vai começar a rodar aqui, ó, até chegar, sei lá, aqui, onde completou uma volta inteira desse pneu. Quer dizer que esse pneu, ele andou um percurso, ele percorreu, ele fez um movimento retilíneo aqui, ó, com uma velocidade constante de 20 metros por segundo ou 72 km por hora, tá? Esse percurso aqui é fácil de eu descobrir, porque esse perímetro aí é dado por 2πr. Como o raio é 0,3, eu vou encontrar aqui que esse percurso aí é de 1,884 metros. Beleza? Então, quer dizer que ele andou 1,884 metros para dar uma volta completa, certo? Com uma velocidade de 20 metros por segundo.
Se ele está em movimento retilíneo uniforme, eu posso usar aquela equaçãozinha lá do ΔX sobre ΔT para encontrar um tempo que ele dá essa volta completa. E aí eu vou ter o período, tá? Então o meu ΔT ali é 1,884 dividido por 20. E isso daqui vai dar 0,0942. Beleza? Segundos, né? Isso daqui, pessoal, para eu calcular a minha velocidade angular, ficou fácil, porque velocidade angular é 2π sobre o período. Se eu calcular isso daqui, ó, 2π dividido por 0,0942, isso vai me dar 66,66 radianos por segundo. Beleza? Essa é a análise que a gente faz com base no que está acontecendo aqui, para a gente entender o movimento e tudo mais. Só que se vocês olharem na página 148 mesmo, lá no topo, vocês vão ver que tem essa equação aqui, ó, que a velocidade é ômega vezes o raio. Tá certo? Como você quer encontrar a velocidade angular, você passa esse raio que está multiplicando para lá, dividindo, e aí você tem que a velocidade dividido pelo raio é igual à velocidade angular. Certo? Então você tem aqui que a velocidade é de 20 dividido por 0,3, que vai dar os mesmos 66,66 metros por segundo. Tranquilo? Você podia fazer tanto desse jeito mais louco, que é o jeito Raul de fazer, como desse jeito mais fácil, mais simples, mas não tão entendido, né? Que às vezes você abstrai algumas coisas, tá? Mas bem mais prático, né? Que é esse daqui. Sou um gênio. Consegui errar tudo. Só consegui entender mesmo porque você explicou agora. Ó, não tem problema, tá? O errar... eu não me importo que a lista lá que vocês entregam esteja errada, tá certo? Vamos deixar bem claro isso daí. Eu não me importo que a lista esteja errada. Eu me importo que vocês entreguem no prazo, porque aí quer dizer que vocês tentaram fazer, e cheguem na aula e tirem as dúvidas que vocês tiveram. E claro, anotem e corrijam a própria lista de vocês, tá certo? Então, se vocês errarem, não é problema nenhum. Eu não entreguei no prazo porque eu cheguei em casa 12h30. Ah, mas então, né? Teve uma semana, né, Adrielzinho? Beleza, pessoal? Tamo conversando nisso. Eu já falei outras vezes. Eu não me importo que vocês errem a lista. Eu quero sim que vocês tentem fazer com afinco aí e tal, né? Tem que tentar fazer para chegar aqui na hora da aula e vocês terem dúvida. Porque se vocês não tiverem dúvida, quer dizer que vocês entenderam tudo. Tá? É nada, Júlia. Você acaba indo bem. Viu? Nota dó. Ai, cara. Beleza, pessoal? Vocês têm alguma dúvida nessa parte aqui que não conseguiu absorver? Ou tá tudo certo? Tudo certo. Ana Laura falou que tá tudo certo, então tá tudo certo. Beleza? Como você falou que tá tudo certo, também tá tudo certo. Dinão falou que tá tudo certo, tá tudo certo. Adriel falou que tá tudo certo, tá mais que certo. O Dino é a voz da razão, sim. O Dino é aquela voz que toca o coração da gente. O Dino é quase uma voz da consciência. O Dino é lindo. Dino, já falei pra você, né, Dino? Ele fala, a gente aplaude, claro. Dinão é o brabo.